Vivemos um momento de enorme incerteza no cenário global. Tensões geopolíticas se intensificam com conflitos no Oriente Médio e na Europa, enquanto a economia mundial ainda enfrenta um endividamento crescente, níveis elevados de juros e uma ameaça constante de recessão. As bolsas de valores, no entanto, parecem seguir alheias a esses riscos, batendo recordes sucessivos, como se a instabilidade fosse um ruído distante. O comportamento dos mercados tem se tornado um enigma. Estariam eles ignorando conscientemente os riscos atuais? Ou será que estamos testemunhando um novo ciclo de exuberância alimentado por políticas monetárias generosas e fluxos de capital abundante? Esse é o tema do Strike de hoje, que se aprofunda mais neste tema com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe sócio da Way Investimentos e coordenador também de Economia e Finanças da ESPM. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. É um prazer falar contigo pessoalmente. Prazer é meu, Paulo. Um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigada. Inclusive, um dos temas, né, ali que despertou a minha atenção para gravar esse strike foram os seus artigos. Nestes artigos, um dos temas me chama muita atenção é se os mercados são ou estão sendo lenientes. Queria até me aprofundar mais para a gente entender, né, começar essa nossa discussão, já pedindo licença e usando aqui o seu artigo como minha pergunta. Professor, os mercados, eles são ou estão sendo lenientes a todos esses riscos? Pois é, Paulo, a gente está vivendo uma situação tão complexa, não é? O mundo está tão diferente desde a pandemia. E eu acho que a pandemia ela ainda tem um pouco de responsabilidade nisso tudo que está acontecendo. Vou tentar explicar melhor. Quando os bancos centrais, para tentar mitigar os efeitos da pandemia, começaram a imprimir políticas monetárias ultra expansivas, como eu brinco lá com os meus alunos, jogando dinheiro de helicóptero sobre o mercado, né? Isso causou, num primeiro momento, né, junto com aquelas políticas fiscais, os chequinhos que os governos, né, deram para a sociedade corretamente, isso causou um pouco uma dúvida: o que eu vou fazer com todo esse dinheiro? E você, como estava em casa por conta da pandemia, uma das alternativas era você começar a investir. Então, uma parte significativa da sociedade que teve acesso a essas políticas, né, de ajuda, elas tenderam para experimentar o mercado financeiro. E isso foi algo que ajudou, num primeiro momento, as pessoas a descobrirem, né, investimentos em ações e outros tipos de ativos. O que vem ocorrendo, né, é que depois que a pandemia foi controlada com as vacinas e a inflação começou a despertar, né, porque no primeiro momento tivemos uma inflação que foi muito por choques de ofertas. Depois, não, a inflação que veio é de demanda por conta das políticas fiscais e monetárias expansionistas. E aí, nesse sentido, os bancos centrais tiveram que subir a taxa de juros. A gente não pode esquecer que o Fed botou o juro a 0 e agora o juro está acima de 5. Então, é uma alta muito expressiva de taxa de juros. A gente aqui no Brasil, o Copom colocou a Selic em 2 e a gente está com a Selic, ela foi até perto de 14. Esse movimento de alta de alta no juros, sugeriria uma realização, né, nesses ativos de risco, até porque o valuation está muito umbilicalmente ligado à taxa de juros. E o que a gente está vendo, Paula, não é isso. O que nós estamos presenciando nesse ano de 2024 é algo que nos meus 37 anos de mercado eu raras vezes vi, se é que vi. Né? Em 2024, 1 a cada 4 dias de pregão do S&P é de recorde de alta histórico. Isso é algo efetivamente novo, né? E talvez, e aí fica a interrogação, se efetivamente os mercados não estão dando de ombros para todas essas questões que você inicialmente colocou, que são os riscos geopolíticos. A própria questão da eleição, né, americana, de Trump e Harris, que é daqui a poucos dias, toda essa tensão no Oriente Médio, né, e isso não está fazendo preço nem no petróleo. Então eu tenho esse incômodo, porque quando lá no final
da década de 1990, a gente via a internet chegando, né, porque hoje a gente tem inteligência artificial. E ali os mercados subiam como se não houvesse amanhã. O presidente do Fed, o Alan Greenspan, cunhou ali uma frase muito marcante naquele momento, que os mercados viviam uma exuberância irracional, e os mercados subiam e faziam máximas atrás de máximas. Até que chegou um momento em que a bolha estourou, porque é aquela história, né? Mercados, quando exageram, formam bolhas. Uhum. E aí nós tivemos o estouro da bolha das .com ali no iniciozinho do século. Eu não sei efetivamente, Paula, não tenho essa convicção se a gente está vivendo uma bolha, mas eu não consigo descartar a hipótese de que seja uma bolha. Uhum. Então, eu tenho uma preocupação porque existe, né, e aí tem a minha parte mercado, tem a minha parte professor. Também, né? Que na literatura a gente chama de momento Minsky ou Misking Point, uhum. que é quando você está num ciclo econômico e eventualmente algo muito forte, devastador acontece, e os mercados financeiros que estavam na exuberância, eles acabam percebendo que exageraram e aí acabam fazendo uma grande crise com quedas muito fortes. E esse é o meu grande receio, né? As questões geopolíticas, as questões políticas de eleição americana. Para mim, tudo isso é algo que em algum momento pode cobrar e fazer preço nos mercados. E aí nós vamos ver uma baita realização. Eu até vou falar depois um pouco mais sobre essas máximas ali que você citou anteriormente, até das possibilidades de bolha ou não, mas só para a gente seguir nesse raciocínio, essas máximas aí consecutivas refletindo esse otimismo ali, na sua opinião, é exagerado? Caso venha vir uma correção, quais podem ser as consequências? Né? Da mesma forma que a gente vê talvez um exagero no otimismo, a gente pode vir a ter uma correção e ver um exagero no pessimismo depois? Exatamente. O mercado sempre exagera. O que a gente está vendo, por exemplo, comentei ainda há pouco sobre a inteligência artificial. Eu sou muito fã de inteligência artificial, inexorável, não tem volta. O que a gente tem que observar só é o seguinte. Por exemplo, vamos tomar a NVIDIA, né, como grande destaque. NVIDIA, mais uma vez, fez nova máxima histórica. O que a gente está vendo nas ações da NVIDIA são justificativas que são questionáveis, pelo menos a minha leitura. Porque ela, sem dúvida, é uma empresa de destaque, né, fazendo chips, mas será que não teremos em breve empresas que irão competir? A pergunta que eu faço é, será que não vai ter alguém incomodando mais à frente? Porque normalmente é dessa forma que ocorre. E será que ela, diante de uma competição maior, ou pelo menos alguém ali fazendo frente, será que os resultados serão tão alvissareiros para justificar esses 3,5 trilhões que a empresa vale? A NVIDIA hoje ela vale mais do que o PIB da Alemanha, ela vale muito mais do que a Bolsa Brasileira, ela vale quase 3 vezes a Bolsa Brasileira. Existem analistas, Paula, que dizem que daqui a 5 anos a NVIDIA ela vai valer 10 trilhões dos 3 que está. São essas perguntas que efetivamente me incomodam, porque, respondendo a você, se nós tivermos uma reversão dessa tendência, isso pode acontecer por qualquer razão, porque elas estão aí. Tem um ponto muito importante que eu escrevi no meu artigo, e algumas pessoas me questionaram, que tem a ver com aquela questão de evento de cauda. Né? O que é o evento de cauda, já que eu sou professor e as pessoas que estão assistindo podem ter interesse? Eventos de cauda são aqueles que a probabilidade de ocorrer é muito, muito, muito pequena. É o que alguns chamam de cisne negro, como foi a pandemia, por exemplo. Eventos de cauda, eles não são mapeáveis, eles acontecem. O que eu estou relatando, e todo mundo sabe, é que nós temos uma questão geopolítica gravíssima ocorrendo no Oriente Médio, temos a Rússia e a Ucrânia,
tem essa questão de Israel, que a cada dia tem um confronto e, de repente, são atores novos participando. E esse problema, ele está aí. Ele não é um evento não mapeável, ele está aí. O problema é que os mercados estão dando de ombros. É como se isso não afetasse as cotações. É como se, por exemplo, a guerra, vamos bater na madeira, que não aconteça, ocorra de uma maneira, né, o que eles chamam de guerra total, que isso não iria afetar os mercados, como se eles tivessem teflon, eles fossem blindados, quando na verdade não são. Porque se nós tivermos, por exemplo, uma questão forte ali de petróleo no Estreito de Hormuz, o preço do petróleo vai subir muito fortemente e isso, sem dúvida nenhuma, vai bater nos preços, na inflação, e os bancos centrais vão precisar reagir. Então é como se os mercados estivessem absolutamente blindados, quando na verdade isso seria um sonho. Mercados financeiros não são desta forma. E é isso que nós, eventualmente, que temos mais experiência, devemos pelo menos alertar. Não estou dizendo que é para montar posição vendida. O que eu estou dizendo é que tudo isso me preocupa, porque numa outra oportunidade eu já vi acontecer e quando aconteceu, machucou. Professor, inclusive, você cita ali sobre esses eventos geopolíticos, né, e esse mercado talvez dando os ombros para nesses confrontos que seguem, né, a guerra seguindo aí há muitos anos, e a gente viu o impacto que essa guerra teve especificamente para a inflação ali, quando a gente olha para a zona do euro, né, o choque de oferta como um todo ali, de certa forma, acabou trazendo também, ainda, né, colocando mais dificuldade para as economias se recuperarem num pós-pandemia, né? Tudo ali muito junto, muito perto um do outro. Por que de fato, então, na sua opinião, os mercados estão desconsiderando esses riscos geopolíticos que são, né, de fato ali, e econômicos que são evidentes com esses conflitos ainda em andamento? Eu tenho algumas explicações, né? A primeira delas, volto a falar, ainda tem a ver com a pandemia, porque a quantidade de moeda, né, vamos traduzir, a liquidez global, a despeito do juro ter subido, ela ainda é muito grande. O Fed ainda não fez o ajuste no seu balanço, né? O que o Fed fez de emissão de moeda na pandemia é inédito na história. Outros bancos centrais fizeram. A gente ainda tem muito dinheiro e esse dinheiro ele está buscando oportunidade. E aí tem algo, Paula, que a gente estuda muito também em finanças comportamentais, que tem a ver com essa questão psicológica, né? Tem aquilo que os americanos chamam de fear of missing out, né? O FOMO, que, traduzindo, significa que as pessoas ficam com medo de perder a oportunidade. Então, as ações estão se valorizando muito fortemente, a cada 4 pregões uma de recorde, né? Então, poxa, está todo mundo ganhando, meu vizinho está ganhando, eu quero ganhar também. Os jovens são muito levados por essa questão, não é? Então, o dinheiro que está abundante ainda, ele acaba partindo, né, para investimentos de risco. E o que a gente tem que olhar é o conjunto do mercado, porque o problema, Paulo, é que a gente está olhando o S&P ou o Nasdaq. Quando a gente está olhando 7, 8, 10 ações de empresas que têm a ver com esse boom, não é? Quando a gente olha, né, o S&P, por exemplo, são 500, quando a gente olha as 490, o desempenho não é tão favorável quanto essas 10. Então, é preciso olhar o mercado como um todo, de uma maneira mais abrangente. É como se nós aqui olhássemos o Ibovespa, que tem 86 ações, e a gente olhasse somente 6 ou 7, deixando as outras 80 de lado, não é? Isso não é algo que eu julgo adequado, porque o mercado ele é um conjunto. Em determinado momento, você pode ter destaques, como é o que está acontecendo, a meu juízo, mas depois, na hora em que a ficha cair, que os eventos, né, vão afetar a economia, né, olhando prospectivamente, aí a gente pode ter uma correção que pode ser muito grande, Paula. Pode ser uma correção
não é, de 20%, 30%, 40% nos mercados lá de fora. Professor, eu quero seguir aqui nosso papo, nossa conversa, entender até um pouco mais sobre o endividamento também dessas economias com esses estímulos, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente, o Strike volta em instantes. Estamos de volta aqui no nosso Strike, conversando com o professor Alexandre Espírito Santo sobre temas importantes envolvendo o mercado, economia. Professor, inclusive, estávamos falando no bloco anterior muito sobre o otimismo, essa euforia do mercado. Queria entender um pouquinho da sua leitura, se é possível que os bancos centrais, que o Fed, estejam ali de alguma forma alimentando essa euforia, com esse otimismo. Como que você vê, de fato, o papel dos bancos centrais nesse processo? É excelente essa pergunta, Paula, porque o grande desafio, né, nos dias de hoje é a gente conseguir, de alguma maneira, e até o próprio presidente do nosso Banco Central vem falando muito isso, né, que é fazer a gente conseguir uma harmonia entre a política fiscal e a política monetária. Está sendo muito difícil no mundo inteiro, porque, especialmente depois da pandemia, parece que os países, eles se acostumaram com o gasto. O nível de endividamento que a gente tem visto no mundo é excessivo, né? Os americanos, eles estão com uma relação de dívida PIB acima de 130%. Se a gente olhar aqui, o nosso próprio país, não é? A gente começou esse governo atual com uma relação ali em torno de 72, 73 e vamos terminar com 83%. Uma alta de 10, 11 pontos é muita coisa. O mundo está endividado. A relação de dívida sobre o PIB global é muito grande, como nunca houve na história. Então, o mundo está extremamente alavancado. E toda vez que nós temos alavancagem em excesso, a economia responde. Eu sempre falo para os meus alunos que a economia ela é como se fosse um organismo. Se a gente, por exemplo, exagera, um dia a gente vai numa festa, a gente come muito, ou a gente bebe em excesso, no dia seguinte você está de ressaca. A economia ela funciona da mesma maneira. Se você exagera, se você gasta demais, ou se você imprime moeda demais, em algum momento isso vai vir, e vão te entregar a conta. E essa conta vem de que maneira? Vem através de inflação, que é um imposto disfarçado, onde a classe de renda mais baixa é a grande sofredora, é a que paga pela inflação. É a classe média alta, os ricos, a inflação é pouco relevante, porque você se defende através da taxa de juros. Quando a taxa de juros real é muito alta, você até acaba sendo favorecido, porque você ganha acima da inflação. Esse nível de endividamento, ele é insustentável. E esse é um dos pontos, Paula, que o mercado fica um pouco assustado, por exemplo, com uma possível vitória do Donald Trump, porque existe essa perspectiva, do Trump aumentar ainda mais os gastos e, consequentemente, a relação de dívida vai piorar. Não acho que seja muito diferente se acontecer também com a vitória democrata. Todavia, o que se sugere hoje, pelo menos os mercados estão num trade, que o Trump tem mais chance neste momento. Agora, todo esse impacto, ele será sentido pela sociedade, pela economia global em algum momento. O FMI, e aí eu estou muito surpreso, o FMI, ele não vem colocando isso de uma maneira tão significativa. O FMI vem falando, não, o mundo vai crescer 3%, a economia americana vai crescer 2% e alguma coisa, a economia brasileira vai crescer 3%. Mas eu acho que o FMI ele deveria soltar um alerta global, porque é preciso que os governos comecem a se policiar em relação à sua política fiscal. E aí a gente olha aqui para o Brasil e vemos tudo que está acontecendo, que nos preocupa. E talvez seja por isso que a inflação aqui dentro, ela esteja liberando o teto da meta, alguns até falando de sair da meta, porque
a gente está gastando demais. A inflação nos Estados Unidos, eu não tenho essa convicção de que ela retornará para os dois e ficará ali. Acho que, eventualmente, a inflação pode vir para perto dos 2, que é a meta do Fed, mas ela pode voltar. Então a gente tem aquela dúvida. O que está acontecendo lá na economia americana? É o soft landing, é o hard landing ou o no landing? Porque tem as 3 possibilidades. E cada uma delas nos dá uma direção do que irá acontecer, inclusive sobre os mercados. Inclusive, quando você fala ali, né, esse crescimento dessa dívida global não é sustentável ali no longo prazo, a consequência disso para o crescimento dessas economias, como que você enxerga, professor, o impacto de fato, né, não só, eu acho que a gente caminha assim, né, talvez ali para uma crise talvez financeira maior por conta desse endividamento, mas qual o impacto para o crescimento dessas economias? Existe uma decisão de política econômica que é muito importante em relação ao crescimento, né? Veja o que está acontecendo na China. Nós tínhamos até alguns poucos anos atrás, a China crescendo 10, 11, 12, ali no início do século, aquele esplendor da globalização. A China era uma fábrica de produzir PIB. Era muito parecido com aquilo que nós vivemos na década de 70, 80 no nosso país, chamado milagre econômico. Hoje, nós temos muita dificuldade de ver a China crescendo 4,5%, 5%. A China está gastando trilhões de yuanes para tentar segurar o crescimento da economia neste patamar, em torno de 5%, que já é um patamar satisfatório para o governo chinês, mas muito aquém do que foi. O mundo, depois do processo de globalização, ele depende das relações comerciais. Só que nós tivemos nos últimos anos, especialmente depois da crise de 2008, uma tendência à desglobalização que pode se acentuar se eventualmente o Trump vencer, porque o Trump, no seu primeiro mandato, ele fez ali uma guerra comercial, não é, que chamava-se dessa maneira, com a China, e ele promete agora elevar as tarifas. Então, todo esse movimento, agora respondendo objetivamente sua pergunta, é de frear o crescimento global. Não é? Porque se você começa num processo de taxar o comércio, né, e aí você está indo contra aquilo que lá atrás chamava-se Consenso de Washington, que deu base para a globalização, a gente está indo contra esse movimento. Então, neste caso, a tendência é que a economia global ela dê uma freada. Não acho que seja algo tão significativo, mas eu tenho dificuldade de ver um crescimento como a gente via ali naquele início de século, crescendo 4, 4,5%, com a inflação sob controle, até porque a China exportava deflação e agora a China vai ter dificuldade de exportar a deflação. Professor, e esse cenário coloca o sistema econômico global em risco? Até porque você cita a China, né? A gente vê que para crescer está fazendo mais, né? Se endividando mais, colocando ali mais dinheiro na economia, aumentando o seu endividamento, né? A gente também tem os Estados Unidos com uma dívida significativa, representando ali cerca de 40% do PIB mundial. Como que você vê esse cenário com as duas maiores potências econômicas? O quanto esse endividamento coloca, de uma forma em geral, esse sistema econômico global em risco? Essa pergunta ela é importante porque uma das respostas não é boa. Porque, geralmente, quando você vê a economia global tendo dificuldades, você acaba trazendo as questões geopolíticas para a mesa e, eventualmente, você pode trazer guerras de uma maneira mais amplificada. Né? O que a gente está vendo hoje é a antessala, né, desse momento. Né? Eu acho que a gente pode estar caminhando para algo nesse sentido. Espero que não seja. Mas o que a gente tem visto com essas movimentações, especialmente envolvendo China e Rússia, dão essa sugestão. Não é?
você tem visto, inclusive, algumas escaramuças ali para tentar, isso tem vazado aí na mídia, né, tirar o dólar como moeda de comércio, né, isso tem tido algumas tentativas nesse sentido, e isso também enfraquece a economia americana. Então, existem muitos desafios, e se o governo americano começar novamente, né, essa questão de fechar a economia, isso afetará os seus parceiros, inclusive o Brasil, porque os americanos são parceiros fundamentais da economia brasileira. E a gente vai acabar sofrendo com isso. Até vou repercutir mais um pouco, né, da sua ideia, do seu pensamento em relação aos impactos para os emergentes. Você já puxou um gancho aqui importante para a gente. Fica para o próximo bloco essa resposta. O Strike faz um rápido intervalo comercial. Voltamos em instantes. Estamos de volta aqui no nosso Strike. Professor, você estava até comentando, né, do impacto, inclusive global, trouxe para o Brasil. Queria até entender se de fato, né, você trouxe ali até uma leitura dos países serem mais protecionistas de alguma forma, o impacto para o nosso país. Olhando para outras economias emergentes também, né, em caso de uma possibilidade de uma recessão ou de uma dificuldade da gente continuar convivendo com esses juros altos por conta desse endividamento, acho que essa esfera ali de uma forma em geral, como que você vê, né, de fato ali o impacto tanto para o Brasil e outras economias emergentes e como podemos nos posicionar diante disso? Muito bem, Paula, você colocou agora um ponto muito importante, que é a taxa de juros. A despeito da queda da taxa de juros que está acontecendo, o BCE fez uma queda, o Fed vai fazer, o patamar de taxa de juros que vai sobrar depois de todo esse movimento é muito maior do que antes. Isso já é um fator inibidor para a economia global. Vamos trabalhar com um patamar de juros mais elevado daqui para frente. Eventualmente, 4, 3,5, mas teremos um patamar maior. O que vem ocorrendo com as economias emergentes é que elas se acostumaram com a globalização. Isso foi muito positivo, né? O processo de globalização ele teve um grande mérito, que foi trazer eurasianos, né, muitos ali de emergentes, né, o pessoal aqui da América do Sul, para o mercado de consumo. Foram bilhões de pessoas que começam a participar da brincadeira, né? Isso é louvável. Só que o processo de globalização, ele acaba trazendo, de alguma maneira, incômodos. E o nível de endividamento, ele foi um dos motores da crise de 2008, porque quando a gente viu ali os americanos trazendo o juro para baixo, depois ali do 11 de setembro, os bancos tendo problemas para ganhar dinheiro, então você não pode mais emprestar para o Prime, você não ganha dinheiro mais com o Prime, com aquele que tem a garantia, você tem que ganhar dinheiro com os subprimes. Na época da crise de 2008, eu brincava com os meus alunos, Paula, que você tinha que ganhar dinheiro emprestando dinheiro para o investidor ninja, que é o no income, no assets and jobs. Ele não tinha absolutamente nenhuma garantia e você emprestava dinheiro. Era assim que você ganhava dinheiro. E aí acabou, né, com a crise de 2008, porque você, de alguma forma, tinha ali, através dos veículos, né, de repartição de risco, os investidores acabavam comprando e aí depois deu no que deu. O que eu temo é que nós possamos estar repetindo todo esse processo. Só que agora a taxa de juros, como eu mencionei, ela vai estar num patamar maior. Então é muito mais difícil de fazer todo esse processo. O que a gente tem visto nos países emergentes, e alguns são aqui perto, né, aqui do lado, são nossos vizinhos, são situações gravíssimas, como, por exemplo, é o caso da Argentina. E, sinceramente, eu acho que a gente precisa se policiar. Uma coisa que é muito relevante em economia é nós aprendermos com os erros
né, próximos. Né? A economia brasileira, nesse momento, ela tem vivido, né, casos muito complexos que sugerem, né, um nível de endividamento crescente. Eu temo que a gente encerre esse governo, como eu falei ainda há pouco, ali em torno de 83% do PIB, mas que isso seja crescente. E aí você não tem como sustentar a médio e longo prazo. E nós não podemos desdenhar dessa questão, porque o endividamento, ele inebria, ele traz você, um pouquinho mais de dívida, não há problema. Se você me permite, Paula, há muito pouco tempo atrás, a gente viu um artigo na Folha de São Paulo, de vários professores renomados, né, sugerindo, né, um aumento da meta de inflação de 3% para 4%. Indiretamente é isso que eu estou mencionando, né, porque se você chega e olha, essa inflação está muito baixa, o país não é para ter essa inflação tão baixa, a gente não está aprendendo com um coleguinha, porque se a gente não quer a inflação de 3%, porque isso vai fazer a taxa de juros, né, ser um pouco maior e, consequentemente, isso acaba atrapalhando o crescimento, tudo bem, mas então vamos atacar o fiscal para que a gente possa, né, de uma forma organizada e não por casuísmo, mexer na meta de inflação. Então, é preciso aprender com os erros dos outros para que nós não cometamos e aí, eventualmente, acabemos tendo uma grande crise por aqui também. Professor, ainda, né, pegando, depois eu vou até me aprofundar um pouco mais no último bloco ainda em Brasil, mas ainda falando um pouco mais sobre essa questão dos juros, esse diferencial de juros como um todo, né? Por um lado, poderia ser ali uma alternativa até mesmo para trazer um fluxo para o Brasil. Aí você trouxe uma questão importante, que é a questão do risco fiscal que pesa e tem atrapalhado essa entrada. E até mesmo a gente vê o dólar sendo, né? O dólar é ali um ativo de proteção global importante, mas por um outro lado, a gente está vendo uma desvalorização grande, né, do cambial aqui, olhando para o nosso real. Como que você enxerga este cenário que o nosso dever de casa não está sendo feito? O diferencial de juro ainda seria um grande atrativo para a gente, mas a gente não está conseguindo aproveitar essa oportunidade. Pois é, Paulo, você tem razão. Nós temos um diferencial, um dos maiores, né, se não o maior. O Brasil é o queridinho do carry and trade global, e isso até teve um estresse algumas poucas semanas atrás. A gente até fez um programa, né, quando teve aquele dia lá no Japão. Só que, como você mencionou, e eu sou professor, eu sempre falo isso para os meus alunos, quer fazer um bom curso, tem que fazer dever de casa. O que está acontecendo no país é que a gente não faz dever de casa olhando sobre o aspecto fiscal. Eu vejo boa vontade, né? Os ministros falam sobre isso, eles sugerem que querem efetivamente fazer lá o arcabouço funcionar, mas o que a gente tem visto são uma série de decisões parafiscais que questionam o arcabouço. Então, não adianta você ter esse diferencial para atrair o capital estrangeiro se existe uma insegurança em relação desses investidores estrangeiros. Veja o que está acontecendo na nossa Bolsa, Paula. São 30 bilhões de reais que já saíram do nosso mercado esse ano de 2024. É muito dinheiro. Isso faz a nossa Bolsa ficar, vamos colocar entre aspas, convidativa. Né? A gente olha para os valuations, poxa, tem coisa aí que, se você olhar para um horizonte maior, está muito, muito barato. Mas não adianta você olhar sob o aspecto do valuation se você não vê uma consistência fiscal no país a médio prazo. Então, o dinheiro estrangeiro, esse capital do diferencial, ele é um dinheiro muito arisco. Ele entra, mas ele sai também de uma maneira muito rápida, até porque nós, felizmente, não temos nenhum tipo de restrição de capital estrangeiro. Então, o dinheiro entra, ele surfa aquela onda e depois ele sai, né? Porque ele agora fica receoso, a despeito do aumento da nota da Moody's, que também é algo que muitos de nós, né, não estamos entendendo ao certo qual foi o movimento da Moody's. Esse é um ponto muito importante, né? Até trazendo aqui para essa questão
de fato, né, para a nossa questão do fiscal ali, essa decisão da agência de classificação de risco num cenário ainda talvez nebuloso ou incerto? A gente vê que a dívida pública ali ela não mente, o dólar não mente e a gente vê que está descasado ali com essa percepção. De fato, essa desconfiança talvez até mesmo, né, na instituição ali ter dado essa nota de crédito, o mercado ele não fez preço, isso de fato não fez preço ali para o mercado, a gente viu que o mercado não considerou essa nota de crédito como consideraria se um cenário fosse completamente diferente do atual. Como que você enxerga, professor? Foi muito mais política do que técnica essa decisão, na sua visão? Pode ter sido mais política do que técnica? Eu penso que sim, Paula, mas realmente muito complexo. Eu não tenho minha inteligência curta para entender o que a Moody's fez. Vamos tentar justificar, se é que é possível. Primeiro, a agência de rating, né, de classificação de risco, ela olha a dívida soberana do país. Né? O país não tem dívida externa, então isso é um ponto importante. A gente tem uma dívida doméstica, mas não temos dívida externa. Depois, a gente também não pode desconsiderar que o país está crescendo a uma velocidade maior do que era esperada. Né? O país esse ano, nós lá na OEI temos uma projeção de crescimento de 3,1%, que é bem acima daquilo que lá atrás a gente supunha. Todavia, os motivos para esse crescimento, eles são questionáveis. Depois a gente pode falar que envolve a questão do governo. E um outro aspecto, né, que a gente sempre, né, os professores sempre conversam muito sobre isso, que é a questão da avaliação relativa, né, porque é aquela história, você compara o Brasil com outros emergentes. Então, o Brasil não está tão ruim, os outros estão muito piores. Então a gente tinha que dar um downgrade nos que estão piores. Não, então vamos dar uma melhorada no Brasil, que aí a gente mantém a questão relativa. Pode ter sido algo por aí e pode ter sido também a questão política. O fato que é mais importante, a meu juízo, Paulo, é que as outras agências se manifestaram contra esse movimento. Né? Segundo elas, olha, eu não tenho nenhum motivo para eu fazer um movimento para o Brasil agora, eu vou ficar quieto aqui. Então, pode ser que elas depois se arrependam e tenham que fazer o movimento, mas o que todos nós que somos, né, profissionais de mercado, economistas e nos debruçamos sobre as contas, o que nós vemos nesse momento, com essa dívida crescente, é incoerente com um upgrade, né, de nota soberana. Poderia talvez ter sido uma decisão mais precipitada, de repente, da Moody's ali? E qual seria a consequência de um rebaixamento de uma nota? Aí sim poderia fazer preço, professor? Olha, eu acho difícil. Essas agências, Paulo, elas têm uma característica, elas se movem muito lentamente. Né? Então, é muito difícil, por exemplo, a Moody's fazer um movimento e depois, repentinamente, fazer um movimento inverso ou alguma coisa nesse sentido. Seria uma das maiores surpresas da minha carreira. Acho que não vai acontecer. O que a gente vai precisar olhar é o movimento de S&P e de Fitch. Esses são aqueles que poderiam ir na mesma direção. Até onde minha vista alcança, não vejo, né, com os dados que a gente tem. A despeito de hoje ter saído um número melhor, os números de arrecadação estão um pouco melhores, mas a gente também precisa ver o motivo do número ser melhor. O fato é, não há, até onde minha vista alcança, motivo para uma melhora de rating da economia brasileira. A gente vai para mais um rápido intervalo, professor. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, continue com a gente. O Strike volta em instantes. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe e sócio da OEI Investimentos.
Professor, diante desse cenário, né, a gente tem falado muito sobre risco fiscal, tenho debatido muito esse tema, até parece que a gente se torna repetitivo, né, de tanto que a gente vê ali, de fato, essas preocupações relacionadas à questão do aumento da dívida pública, do déficit fiscal, esse endividamento crescente. De uma forma, em geral, olhando principalmente aqui para o Brasil, existe uma possibilidade, que eu acho que essa é uma dúvida de muita gente, da gente viver uma dominância fiscal? Estamos a quantos quilômetros daria ali para falar de distância, de uma possibilidade de uma dominância fiscal? Paula, se nada for feito de importante, eu vejo uma possibilidade. O que está acontecendo? Vamos tentar contextualizar e simplificar. Nós fizemos uma mudança do teto dos gastos para o arcabouço. O arcabouço ficou de pé no ano passado e nós temos o ministro Fernando Haddad colocando com muita ênfase que ele quer entregar o arcabouço do jeito que ele foi desenhado. E aplausos para ele, é louvável. Porém, as preocupações são pertinentes. O que a gente está vendo, por exemplo, é que o governo ele talvez faça, o nosso número na UEI é um déficit esse ano de 0,2 do PIB. Porém, Paula, o que a gente não pode deixar de passar aqui para os que estão nos assistindo é que existem medidas que nós economistas chamamos de parafiscais. E essas medidas, elas, nos meus cálculos, elas giram ali em torno de 80 a 100 bilhões de reais. E elas têm a ver, por exemplo, com... tentando explicar de uma maneira simples, elas são recursos que deveriam passar pelo orçamento, mas estão transitando por fora do orçamento. Aí a gente pode falar do programa Pé de Meia, a gente pode falar lá do auxílio gás, a gente pode falar do BNDES, que agora recebe dinheiro através de fundos, através de letra de crédito desenvolvimento, a gente tem... pode falar de ajuda do governo, por exemplo, para o setor aéreo, a gente pode falar da negociação da dívida dos estados. Tudo isso, de alguma maneira, vai bater lá na frente. No fim do dia, é dívida. E isso está passando por fora do orçamento. É isso que tem preocupado e por uma série de razões, até pelo passado, nós ficamos ressabiados. E eu entendo que o governo está tentando, procurando fazer uma sinalização de que ele está se esforçando para o fiscal. Mas essas outras situações, elas nos deixam com dúvidas. Por isso, é relevante a ideia de que possamos sim ter lá na frente uma questão maior, porque o crescimento da dívida vai estancar. A única solução, ela, a meu juízo, é inviável, Paula, é aumentar os impostos. E nós já pagamos impostos. Eu sempre falo para os meus alunos, eles vão estar aqui assistindo, a gente trabalha 12 meses no ano. A aula que eu dou até maio, ela é para pagar imposto. Eu só começo a receber a partir de junho. Então são 5 meses, de maneira simples, 5 meses para pagar impostos. Não adianta mais carga tributária. O que é preciso fazer são cortes de gastos. Precisamos fazer reformas, precisamos da reforma administrativa. A reforma administrativa, Paula, para mim é uma das mais importantes, porque ela tende a melhorar a qualidade do gasto. Não adianta a gente fazer PL para super salário. Se fizermos um PL para super salários, para evitar os super salários, mas vamos criar, até agora tem 32 exceções, não vai adiantar, ou vai adiantar muito pouco. Então, nós precisamos olhar mais uma vez a questão da Previdência. O país está envelhecendo muito rapidamente. Infelizmente, a Previdência foi feita uma reforma lá atrás do governo Bolsonaro e já urge uma nova. Até porque, em 2050, a balança equilibra, vai ter a mesma quantidade de contribuintes e quantidade de beneficiários. O sistema começa a ficar impagável a partir aqui de 20, 25 anos. Professor, vários pontos importantes até, para a gente ir amarrando aqui essa nossa conversa.
Quando a gente olha, né, para a questão política e econômica, a gente vê sempre a política se sobressaindo às questões econômicas, até para atender interesses ou lobbies, ou seja, movimentos mais populistas ou não. Mas, de uma forma em geral, a gente vê que todos os governos, claro, um tem ali talvez ideologias que puxem mais para a expansão de gastos do que outros, mas a gente sempre arruma um jeitinho, como você falou ali, do teto de gastos, ou ele é furado, cria-se um arcabouço que não é cumprido, e a gente muitas vezes vai se acostumando a viver sem regras, ou quando essas regras têm, abrem exceções para elas. Traz ali algumas soluções importantes, como reforma administrativa, reforma da Previdência, talvez até mesmo uma reforma orçamentária, né? Quando a gente olha ali o orçamento bastante engessado. Mas qual a vontade política que você enxerga de fato que o Brasil tem de mudar este cenário? A gente fica sempre refém, a sociedade ela sempre vai continuar sendo suscetível ali a esses interesses de uma minoria que atende apenas ali outra minoria de lobbies e não o todo? Paula, em 2014, quando teve a eleição Dilma e Aécio, o país saiu daquela eleição fraturado. Eu me lembro até que fiz alguns comentários naquela oportunidade. Naquele momento, o país se dividiu. E essa divisão, ela só fez aumentar. E isso aconteceu também agora, recentemente, quando teve ali a eleição de Bolsonaro e Lula, não é? Quando o Lula ganhou, o país está irremediavelmente rachado. Seria necessário, Paula, isso é um sonho, uma quimera de minha parte, né, que nós tenhamos pessoas que, se de alguma maneira, conseguissem unir aquilo que está quebrado. É muito difícil, eu repito. De qualquer maneira, nós não podemos confundir essa questão ideológica com o conceito de nação, com o conceito de país. Nós temos uma juventude, para educar, nós temos um país para governar e não podemos ficar olhando esse Fla-Flu, esse Corinthians e Palmeiras, porque como eu menciono também lá com os meus alunos, você está numa arquibancada, a arquibancada está dividida. Antigamente você conseguia ter ali uns 15%, 20% que usavam camisas diferentes no mesmo lugar. Hoje isso não é mais possível. Porque se você está de um lado, automaticamente estão colocando você de outro. Isso não é saudável. Infelizmente, isso tem acontecido no mundo. Não é? O que a gente está vendo, por exemplo, lá na eleição americana. Nós estamos há poucos dias e está praticamente empatado. Não é? Então, o que a gente está vendo, tentativa de assassinato, tudo isso é muito grave e trágico, infelizmente. Por isso, a minha percepção é que os políticos deveriam, de alguma forma, focar nessas questões que são imperativas, nas reformas. Não podemos mais ter esses benefícios para uma certa parte da sociedade, porque isso acaba favorecendo os mais ricos. A inflação, eu volto a repetir, ela afeta a classe de renda mais baixa. Tudo que a gente faz, que de alguma maneira empurra a inflação para cima, ela está prejudicando aqueles que você quer defender. Então é uma incoerência. Na hora que os políticos começarem a perceber isso, independente da sua ideologia, talvez a situação fique um pouco mais fácil de lidar. A gente sabe que o país, né, isso não só exatamente o Brasil, mas todas as nações como um todo, eu acho que são grandes transatlânticos muito difíceis de fazer manobras. Por mais que a gente esteja aqui discutindo, né, do que a gente sabe que é o necessário fazer essas reformas, mas a gente sabe que leva tempo, anos. Talvez a gente vê agora uma reforma tributária depois de décadas, né? Talvez a gente pode até usar aqui o termo décadas, não só anos, para conseguir de fato ser realizada. Ou então elas são feitas, mas não
de forma ideal, como a própria previdenciária, que vai ter que voltar a ser discutida, a trabalhista também, existe já, né, algumas discussões em relação a isso. Sem essa solução de reformas, professor, que a gente sabe quais são ali as soluções importantes, mas como que você enxerga, o que fazer então para equilibrar o crescimento e o controle da nossa dívida? Teremos tempo, até mesmo, né, porque essas discussões podem levar muito tempo ali, muitos anos, para se fazer uma reforma. A gente está preso, de repente, a esse ciclo de crises aqui no Brasil. Como que você enxerga soluções que não sejam, talvez, ali num médio prazo, mas mais para um curto prazo? As soluções são muito complexas, porque, na verdade, como vivemos uma democracia, o Congresso, ele é um ator fundamental. E o que a gente tem visto, Paulo, infelizmente, e aí eu realmente lamento, são questões que confrontam o legislativo com o judiciário. Isso atrasa, isso complica, porque, de fato, tudo isso que você fala passa necessariamente num ambiente democrático pelo Congresso. E o que nós temos visto é uma briga entre poder que não permite, né, esse desenrolar. Né? A gente precisa tratar dos pontos que são fundamentais. E nós estamos brigando, não é, entre um deputado, o senador e o Supremo. Isso é impossível de ser, irrazoável, pelo menos a meu juízo. Então, temo que nós, se não mudarmos isso rapidamente, que nós tenhamos um curto prazo de mais dívida, mais inflação e, consequentemente, o Banco Central deveria manter uma taxa de juros apertada por mais tempo. E esse é um grande aspecto, Paula, porque a gente nem falou aqui do Banco Central. Porque o Banco Central que assume a partir de 2025, ele será cobrado o tempo inteiro pelo mercado financeiro. Porque uma política muito importante recentemente, né, comentou, e a gente nem sabe se isso é verdade, mas vazou no mercado, o mercado ficou em polvorosa, né, que o Galípolo ele estava ali fazendo, né, uma espécie de teatro e agora ele vai mostrar quem é. Isso é péssimo, porque, na verdade, eu nem acredito, longe de acreditar em algo desse tipo, porque nós temos, né, um Banco Central independente que tem que fazer aquilo que é importante, cuidar, né, do poder de compra da moeda que ele emite. Professor, tempo encerrado aqui, uma pena, poderíamos continuar essa conversa, fica inclusive o convite para voltar mais vezes aqui na nossa programação, em outros strikes, para a gente fazer aqui uma versão diferente dessa nossa discussão. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Paulo. Foi muito bom, muito obrigado. Obrigada. Conversamos hoje com o professor Alexandre Espírito Santo. Fica aqui o meu agradecimento também a você que acompanha a programação do BMC News. Continue acompanhando a nossa programação. A gente se vê então na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.